As pessoas costumam dizer que a vida é uma caixinha de surpresas. Por um lado é verdade, porque nós não temos o domínio sobre todos os eventos, de nossa vida. Nós não temos o domínio sobre as circunstâncias que ora nós interpretamos como sendo boas, ora interpretamos como sendo mais. Nós não temos o domínio sobre esses eventos, sobre estas circunstâncias. Mas é essencial que nós saibamos o que fazer nestes momentos. A palavra de Deus, inclusive, traz para nós diversos exemplos. E um deles é exatamente o exemplo do rei Josafá, que é narrado em 2 Crônicas 19, 20. Olha, Josafá, ele estava numa situação muito confortável. Ele tinha organizado o seu reinado. Ele havia estabelecido juízes, sacerdotes, levitas, inclusive chefes de famílias, para ficar à frente do povo em áreas de atuação específicas, Logo, a sua vida estava completamente organizada. Entretanto, uma notícia chegou para ele, em 2 Crônicas 22, dizendo que um exército enorme vem contra ti. Uma ameaça, o surgimento de uma circunstância que mexe conosco. Quem não já passou em sua vida por momentos assim, independente da área, seja emocional, seja uma área financeira, seja ela no seu trabalho, seja ela nos seus estudos, seja ela na sua família. Quem não se deparou com um problema grande que fugia ao seu controle a resolução desse problema? Tanto que aquele que trouxe a notícia disse que o exército era enorme, já demonstrando que o desafio não era pequeno. O que normalmente nós costumamos fazer diante dessas adversidades? Olha, o homem ele pode, e na maioria das vezes, ele se desespera. Alguns já se entregam à derrota, Não tem aquela pessoa que é bem pessimista e já diz, pronto, acabou tudo. Então ela já começou perdendo, Ela entrega a sua vida ao andamento daquela circunstância, achando que nada pode interferir no desfecho daquele problema que surgiu. E aqueles que ficam tranquilos porque compreendem um aspecto que é essencial, podemos chamar assim. Eles sabem que a sua vida não está em suas mãos. Agora, é evidente, quando eu digo que a pessoa fica tranquila, não é que no seu coração não tenha um temor. Não é que a sua mente lhe deixe dormir tranquilamente à noite. Não. Mas ele, pela fé, ele sabe que existe um Deus que domina sobre todas as coisas. Foi exatamente o que Josafá disse em 2 Crônicas 22, quando ele afirmou, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Isto é, qual passo a dar? Josafá não sabia. Muitas vezes eu não sei. Muitas vezes você não vai saber.
porque é algo acima da nossa percepção, é mais do que nós possamos definir, é mais do que nós possamos enxergar, até para vislumbrar uma saída. Por isso que Josafá, ele se voltou para aquele que conhece todas as coisas e que certamente é o responsável pelo desfecho da minha vida. É muito importante a gente entender que não sabe o que fazer, mas também é tão importante quanto, ou é essencial, buscar a Deus e em Deus encontrar uma resposta. Deus, ele tem o domínio e o controle sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. E nós sabemos que é importante até o ato, né, de humildade, de admitir que não sabe o que fazer. Mas é fundamental saber para onde olhar. Eu vou olhar para o alto. Eu vou olhar para aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Eu não vou olhar para o problema. Eu vou olhar para o meu Deus, que me fará passar por esse problema. Josafá decidiu consultar o Senhor. E diz o texto lá, quando você for ler, que ele, mais do que isso, ele proclamou um jejum em todo o seu reino, para que todos pudessem buscar a Deus. É importante nós entendermos que as nossas perguntas, que podemos chamar de interrogações da vida, elas só podem ser respondidas por Deus. Homem nenhum tem essa resposta. Um homem pode lhe apresentar estratégias, mas ele não lhe apresenta a certeza. Já o nosso Deus sabe de cada passo da nossa vida. Ele sabe como conduzir a nossa caminhada. Por isso, a atitude é essencial diante de uma circunstância adversa, principalmente diante das adversas. Claro que nossa vida deve ser regada sempre pela presença, pela busca de Deus. Mas a atitude essencial de Josafá foi reconhecer a sua limitação, mas também buscar o Deus que, segundo ele, estava no controle de todas as coisas. Logo, buscar a vontade do Senhor intensamente, né? Convocando o jejum, de maneira insistente, né? O próprio Jesus nos ensinou, né? A perseverar na oração. Esse é o primeiro passo e mais acertado que pode se dar no momento de adversidade. Logo, nós podemos, a partir daí, pensar. Na atualidade, nós temos enfrentado situações onde nós não sabemos o que fazer ou não enxergamos a solução. O que você está fazendo diante dessa situação? É tempo de buscar a Deus para conhecermos a sua vontade. Entregue as suas vidas na mão do Senhor. E você está entregando desfecho daquelas adversidades a quem tem o controle, a quem tem a condução. E conforme o texto, você vai ver que Deus, da sua maneira e com a intervenção mínima humana, ele fez com que Josafá vencesse a guerra. O desfecho dado por Deus jamais passou ou foi imaginado por Josafá. Porque o que Deus tem preparado em nossas vidas para nos ensinar acerca dele e da necessidade de depositarmos a nossa fé nele é muito maior
do que a gente pode imaginar. Logo, diante da adversidade e da luta, reconheça humildemente que você é fraco, que é limitado, e busque a vontade de Deus incessantemente. E esse Deus soberano lhe dará a vitória. Vamos começar bem essa semana, sabendo que não há nada mais importante do que buscar ao Deus que é soberano, que é poderoso, como diz a Bíblia, o Senhor dos Exércitos. Ele conduz a nossa história. Ele interfere nas circunstâncias. Ele age em nosso favor. E aquilo que parecia algo enorme, um grande exército, algo insuperável, certamente vai ser vencido pelo poder do nosso Deus, na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe.